Olá, internauta! Você que se inscreveu no meu canal Conversa com Fiorello já deve estar me acompanhando sobre notícias de Cuba. Relembrando você que em 1959 houve uma grande revolução em Cuba, do qual foi implantado o sistema socialista. Os líderes desta revolução foram o advogado Fidel Castro, seu irmão Raúl, que hoje é presidente, Che Guevara e Camilo Cienfuegos. Esses quatro lideraram uma revolução e revolucionários que tomaram o poder do presidente da época, Fulgêncio Batista. Hoje nós vamos falar então de um setor da economia de Cuba e o que aconteceu, como era lá e como está hoje. Em 1959, se vocês pesquisarem na literatura, diziam que tinha uma vaca para cada habitante de Cuba. Cuba era um país rico. Sua agricultura pujante produziam grande quantidade de açúcar, de cana, e exportavam. Produziam muito commodities, ou seja, produtos primários vindos da agricultura. Arroz, feijão, milho, soja. Em final, a produção primária vindo da agricultura e era exportada. Com a implantação do socialismo lá em Cuba, o governo tomou todas as terras dos agricultores. Andando na nossa pesquisa lá, andamos ao norte 250 quilômetros e ao sul 300, mais ou menos, porque a ilha de Cuba ela é comprida e estreita. Podemos presenciar e ver lá grandes quantidades de terras planas. Se você é do Paraná, se você é do Mato Grosso, se você é de Tocantins, se você é do Rio Grande, se você é de algumas partes de Santa Catarina, onde tem aquelas grandes planícies que os olhos quase não alcançam, lá existem essas terras. Só que agora totalmente tomadas pelo mato. Aquelas preparação de terras com açudes para a produção de arroz de água. Grandes quantidades, todas abandonadas. Então, o governo da época, implantado pelo socialismo, Fidel Castro e os seus, desapropriaram todas as terras rurais e fizeram uma reforma agrária, talvez sem critérios, e distribuíram aquelas terras para 100 mil agricultores. E depois de feito essa reforma agrária, passou a explorar o meio rural. De que forma? Tudo que se produz hoje em Cuba, primeiro, 90% os agricultores devem entregar para o governo e ficar com 10% somente. Então ninguém mais produziu, ninguém mais plantou. Hoje só existe, talvez assim, uma minoria, menos que 1% da população que planta fumo para a produção do tabaco, do charuto cubano. E quem plantar fumo tem que entregar 90% da produção para o governo e ficar com 10%. Desta forma, destruiu o agronegócio. Hoje lá, você anda centenas de quilômetros, não tem um pé de milho, um pé de soja, um pé de trigo, um pé de aipim, um pé de girassol. Não tem nada. Por quê? Primeiro que, se tu vai plantar, tu tem que dar 90% para o governo. Então, não tem como plantar e você é desincentivado a trabalhar. Nós vamos falar também da indústria e comércio,
de que você não pode ter uma empresa lá, a não ser que seja do governo e você trabalha para o governo. Então, o socialismo, ele foi implantado, bem implantado lá, onde todos são iguais, miseráveis passando fome, todos. E os que estão bem lá são a minoria, talvez menos de 2% da sociedade cubana, que vive nas mordomias. E o resto da população literalmente passando fome, dependendo, pela sua sobrevivência, dos que foram embora e mandam dinheiro para ajudar os que estão lá em Cuba e que não tem como sair. Imaginam que a aposentadoria dos cubanos lá é $10, ou seja, R$ 56 por mês. E não tem farmácia, não tem remédio, não tem nada, nada. Não tem luz em Cuba, não tem gás. A maioria das pessoas cozinham com carvão dentro dos apartamentos e a maioria da população não tem água encanada, não toma banho com chuveiro, toma banho nas bacias. A miséria lá está generalizada. O agronegócio foi destruído. Então eu quero chamar a atenção aos brasileiros, quero chamar a atenção à nossa gente do agronegócio. Quando o Lula importa farinha em pó da Argentina, quando o Lula diz que o agro é fascista, quando o Lula diz que odeia o agronegócio, ele está começando a implantar a destruição do agronegócio brasileiro, que é pujante, é a mão direita da economia brasileira. Então, vamos começar a pensar nisso na hora de votar, gente. Jamais votar em partidos de esquerda. Idolatram o socialismo, que é o mal da humanidade. Pense nisso, inscreva-se no meu canal, dê um like aí, um dislike, faça seus comentários para que você possa ver na sequência as minhas próximas postagens. Fique bem!